mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na grande comissão, Mateus 28, versos 16 a 19. Não vamos ler tudo, até mesmo porque hoje o tempo não nos permite fazer uma exposição completa da passagem, com todos os detalhes e com toda a riqueza que esse texto possui. Mas eu gostaria de, com você, Angélica, e com cada um dos meus irmãos aqui presentes, poder compartilhar essa porção da palavra de Deus e nos lembrar que a nossa missão existe por causa da adoração. Nós leremos do verso 16 até o início do verso 19 apenas. Você deixe sua Bíblia aberta, por favor. Mas agora eu peço que você acompanhe o texto conforme será projetado. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus havia determinado. Quando eles o viram, adoraram, mas alguns hesitaram. Aproximando-se, Jesus lhes disse: foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Então vão fazer discípulos de todas as nações. Santo e bendito Deus, aqui está a tua igreja. E diante de nós está a tua palavra. A nossa oração é que o Senhor nos instrua, nos desafie, nos encoraje e nos fortaleça através da tua sagrada Escritura. Que se algum de nós aqui ainda não tem noção do propósito da sua vida, do porquê foi criado, que hoje seja uma oportunidade de que esses corações sejam transformados, guiados, orientados, segundo o teu querer. Se há alguém aqui que, mesmo sabendo o seu propósito, anda meio perdido, anda meio sem saber para onde ir, Senhor, por favor, que hoje seja um dia de fortalecimento espiritual, de avivamento. Obrigado a Deus pela vida da Angélica, mas obrigado também, Senhor Deus, porque não há nenhum ser humano criado pelo Senhor que não tenha um propósito muito claro e definido, e que em última instância aponta para a glória de Jesus Cristo. Obrigado a Deus pela tua palavra, que ela nos molde nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler, ele é muito conhecido. Ainda que talvez você tenha estranhado um pouco a versão aí da tela, você já leu, releu e talvez tenha até decorado o texto da grande comissão, principalmente os versos 19 e 20. Ano após ano, mês de missões mundiais, mês de missões estaduais, aqui é Missões Rio, né? Tinha que ser missões municipais, né, Felipe? Missões urbanas, mês de missões nacionais, nós lemos, relemos, expomos, explicamos. Eu mesmo, não faz muito tempo, trouxe um estudo aqui para os irmãos, salvo engano, na abertura do mês de missões mundiais do ano passado, baseado nesse texto. E talvez você pense assim, pastor Lucas está precisando estudar mais coisa da Bíblia, né? Porque afinal de contas ele volta no mesmo texto. Mas quando eu vejo a alegria da minha irmã Angélica, quando eu vejo o movimento da minha igreja local, quando eu vejo os meus colegas pastores fiéis, comprometidos com a palavra, abrindo e expondo a palavra dia após dia, quando eu vejo um crente que muitas vezes passa até despercebido num domingo pela manhã na igreja, mas que ele está preocupado, atento para a necessidade do outro, seja alguém que entra por aquele portão, passando uma necessidade até mesmo de alimento, de cuidado, de um banho, ou seja um outro irmão
irmão que precisa de um encorajamento, de um fortalecimento, de uma oração. Eu vejo de fato que o que faz diferença na vida de um ser humano é a consciência da sua missão. E hoje se fala muito sobre missão. Você que tem o seu trabalho, trabalha lá em alguma empresa, alguma repartição, provavelmente lá você tem uma placa em algum lugar dizendo da missão da igreja. A missão da igreja não, da empresa. Da empresa. A missão da igreja está aqui, a gente acabou de ler. Mas lá na tua empresa tem uma placa dizendo qual é a missão. E você é exposto àquilo todo dia, e você talvez já tenha decorado a missão da tua empresa, mas você ainda não discerniu qual é a missão da tua vida. E tantas são as propostas, tantos são os chamamentos. Quer ver? Toda vez que você liga a sua televisão, chega um dado momento que tem os comerciais, não é isso? Um intervalo comercial. Cada uma daquelas empresas ali que está te oferecendo o seu produto, ele está te dizendo assim, quando você comprar aquilo que eu estou lhe vendendo, você vai encontrar propósito, sentido e felicidade para a sua vida. Eles estão lhe vendendo a sua própria missão. Eles estão dizendo que haverá completude na tua humanidade. Você será um ser humano mais completo, pleno, se você comprar aquela marca de pasta de dente. Aí você fala, que coisa mais ridícula, mas é exatamente assim que funciona. Eles não querem simplesmente te dizer dos benefícios do seu produto. Ele quer incutir na tua mente que a felicidade depende totalmente da pasta de dente que você usa. É assim é o mundo no qual nós vivemos. É assim. Mas não é apenas o comércio que tenta cooptar a nossa mente, a fim de definir os rumos da nossa vida. Não é apenas o comércio ou o nosso emprego. São todas as propostas de mundo que existem por aí, todas as cosmovisões, as perspectivas de mundo que existem por aí, sempre vendendo a ideia de que se você seguir por esse caminho, você vai encontrar de fato a satisfação, a segurança e o sentido para viver. Muitas são as mentiras e elas são tão fortes e tão presentes na nossa realidade de vida, que muitas dessas mentiras que espelham os valores do mundo, que são contrários aos de Deus, chegam ao ponto de entrar dentro das igrejas e ocupar muitos dos nossos púlpitos. De modo que existem muitas comunidades onde, lamentavelmente, o púlpito onde a palavra de Deus deveria ser exposta é, na verdade, mais um comercial de pasta de dente. Mais uma placa de missão, visão e valores de uma empresa. Mais um espetáculo de vendilhões, de cosmovisões, de perspectivas de vida e de mundo, que são contrários ao de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca deixou os seus discípulos sem direção. Ele nunca deixou os seus discípulos sem propósito. Desde o primeiro chamamento, Ele dizia, segue-me, segue-me, e eu vou te fazer pescador de homens. Segue-me, e eu vou te dar poder para expulsar os demônios. Segue-me, porque eu vou te enviar a pregar. Segue-me. E vai fazer discípulos. Ao olhar esse texto, meus irmãos, nós encontramos basicamente esse trecho que selecionamos aqui. Como eu falei, a gente poderia ir muito além. Mas apenas nessa passagem, nesse trecho, nós selecionamos 4 versículos, 3 versículos e meio, e aqui eu gostaria de destacar para vocês 2 movimentos do texto.
que tem tudo a ver com a história de vida e com a experiência da Angélica, mas que deve também ter a ver com a nossa experiência, a experiência de cada um de nós que aqui está. Nos versos 16 e 17, que talvez na sua Bíblia tenha até um outro título lá, na minha, por exemplo, aqui na revista atualizada aparece Jesus aparece aos discípulos da Galileia. Talvez você tenha outro título aí. Nesses dois versos, nós encontramos os preparativos para a entrega da grande comissão. Esses preparativos, eles têm marcas muito relevantes que muitas vezes a gente deixa passar direto e não presta atenção. Mas eu gostaria de destacá-los, porque eles têm tudo a ver com a formatação da nossa missão de vida. Nossa missão que existe por causa da adoração. De que maneira o texto faz isso? Nesses primeiros versos nós vemos que o encontro com Jesus, ele prepara para a missão. E aí a gente pode olhar isso com muita banalidade, afinal de contas, todos nós já sabemos que Jesus ressuscitou, todos nós já sabemos que ele apareceu aos seus discípulos e a tantos outros, todos nós sabemos que ele permaneceu durante 40 dias, convivendo com as pessoas antes de voltar à presença do Pai. Todos nós sabemos disso, aprendemos na escola bíblica dominical, né? Desde lá do departamento infantil. Muito bem. Disso nós já sabemos, agora, quase 2000 anos depois. Esse pessoal aqui, eles ouviram as promessas. Eles ouviram do próprio Cristo, eu vou ressuscitar. Depois de 3 dias eu vou levantar entre os mortos. Isso vai acontecer. Eles ouviram isso. Mas, quando eles viram, o susto foi grande. Quando a experiência se tornou concreta para eles, meus irmãos, isso não foi mais um passeiozinho no calçadão de Campo Grande. Não. Isso foi uma experiência absolutamente extraordinária, maravilhosa, grandiosa. Imagina só, você vê o camarada sendo crucificado, torturado naquela cruz durante horas. Ele morre, todo mundo testemunha que ele morre, sai do seu lado água junto com o sangue, que comprova que ele não estava mais vivo. Aquele cadáver é colocado na sepultura, a sepultura é trancada, selada, colocada soldados para tomar conta, para garantir que o cara não vai sair de lá. Aquele morto não sai, mas não sai de jeito nenhum. Tem soldado, tem pedra, tem selo. Todo mundo viu, está morto, e mortinho da Silva. O Cristo mortinho da Silva rolou a pedra saiu, aquela pedra de toneladas, os soldados saíram correndo com medo, e ele saiu de lá. E ele apareceu primeiramente para as mulheres, depois apareceu para Pedro, e depois apareceu muitas outras vezes, e uma dessas muitas outras vezes é essa. Muito provavelmente, aqui nós não estamos falando da última aparição de Jesus antes da ascensão ao céu. Estamos falando de uma das aparições de Jesus. Da mesma maneira, nós também não estamos falando da única vez em que Jesus comissionou os seus discípulos. Alguns estudiosos dizem que os textos que nós encontramos em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e Atos 1, as 5 versões da grande comissão, que alguns levantam a hipótese que Jesus ele teve uma protocomissão. Ele deu uma comissão e cada evangelista registrou ao seu modo. Essa é uma hipótese. Eu particularmente não compartilho de todo com essa hipótese, porque a gente percebe que Jesus apareceu na Judéia para os discípulos e deu a comissão. Apareceu na Galiléia para os discípulos e deu a comissão. Pouco antes de subir aos céus, deu a comissão. A impressão que eu tenho é que Jesus ele fez questão de repetir o mandamento para aqueles seus discípulos, porque ele tinha que ter certeza
que aqueles 11, que um já tinha ido embora, os 11 que sobraram, eles teriam plena consciência da sua missão. Mas não resta dúvida que essa versão aqui de Mateus 28, ela é aquela versão da grande comissão mais completa teologicamente. E muita gente poderia falar, como eu disse, mas perceba no verso 16. O verso 16 diz que os discípulos foram para um monte na Galileia. Não é assim que o texto diz? Os discípulos foram para um monte na Galileia. Perceba que aparece no verso 16 a palavra discípulos e aparece no verso 16 a palavra monte. Não é? Qual é a primeira vez que aparece discípulos e monte no Evangelho de Mateus? Sabe quando é? No início do Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 1. Em Mateus 5:1, nós vemos que Jesus subiu ao monte, assentou-se numa posição de mestre e pôs-se a ensinar a quem? Aos seus discípulos. Se vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e testemunhamos e lemos ali o chamamento dos 12, nós veremos que também Jesus subiu ao monte e chamou do monte aqueles a quem ele quis. Esse destaque que só Mateus faz, a grande comissão do monte na Galileia, ele é importantíssimo por uma série de razões. A mentalidade do judeu é que o monte é o lugar de onde Deus fala. Aonde Moisés foi buscar a lei? No monte. Onde os grandes homens de Deus receberam o seu chamado? No monte. No monte, Deus fala. Do monte, o Cristo falou. Ele entregou o famoso sermão do monte. Assim como Moisés entregou os mandamentos ao povo do monte, o novo Moisés, Cristo Jesus, entrega a lei do reino do monte. Da mesma maneira, aqui nós encontramos Jesus sobre o monte, sobre o lugar de autoridade, um lugar que os discípulos já conheciam bem. Mas esse lugar de autoridade agora não tem mais a multidão, mas tem os 11, seus 11 amigos. Aqueles 11 homens que mudaram o mundo com o seu ministério. Aqueles 11 homens humildes, de uma região desconhecida, desvalorizada, lá da Galileia. O único da Judéia que tinha aqui, que era a região melhorzinha, foi o que traiu. Todos os outros eram galileus. Que era aquele, sabe, aquele lugar que a gente desconsidera. Você leu aí, né? Você já leu aí o histórico da Angélica, invejável. Invejável. Os discípulos eram galileus, era o cantão esquecido. Ah, meus irmãos, com a Angélica não é assim. A Angélica é de Itaperuna, meus irmãos. É elite. Elite desse nosso estado do Rio de Janeiro. Não é verdade, pastor Carlos Elias? Lugar quente, não, é um lugar aprazível, né? Maravilhoso. Itaperuna, nosso norte fluminense. Veja que se Deus, Jesus Cristo, chamou 11 galileus e usou de forma poderosa, o que Deus não pode fazer com uma itaperunense? Não é verdade? Queridos irmãos, muitas vezes nós nos vemos tão pequenos,
Mas o Filho de Deus sobe ao monte, lugar de autoridade, para te chamar pelo teu nome, como ele já tinha feito aos 12 lá atrás, para no monte, lugar de autoridade, te ensinar a sua doutrina, a sua lei, o seu ensinamento, que vai fundamentar toda a tua vida, para no final, ele subir ao monte, e mais uma vez, se dirigir a você, e te dar uma missão, te dizer, Angélica, a tua vida é para conduzir o povo de Deus na adoração do meu nome. Um dia você ouviu, por isso você está aqui, 20 anos depois. Poderia estar em tantos lugares, como lemos aqui, esses 11 galileus voltaram para Galileia, ouviram esse chamamento, e num dado momento, pastor Carlos, eu não sei se antes ou depois, provavelmente depois desse evento, eles voltaram aos barcos, voltaram às redes, como ouvimos no domingo passado. Quem esteve aqui lembra. Voltaram às redes. A arte pela arte continua te chamando, né, Angélica? Mas a voz que a gente ouve do monte, essa a gente não pode jamais esquecer. O mundo tem as suas demandas, os seus valores, mas nós temos a voz do nosso Mestre. A voz do Mestre, ela tinha valor para esses homens. De modo que a gente lê também nesses versos algo muito interessante. Eles foram. Aqui na atualizada está seguiram, mas o verbo melhor para traduzir aqui é eles foram. Sabe por que é o melhor verbo? Porque é o mesmo verbo do verso 19, ide. Eles foram para a Galileia. E por que eles foram para a Galileia? Porque se você volta ao verso de número 7 desse capítulo 28, você vai ler o seguinte, da voz do anjo. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Cristo mandou os discípulos irem à Galileia por intermédio do anjo. Muito bem. Quando você vai até o verso 10, você vê o próprio Cristo se dirigindo às mulheres. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem à Galileia, e lá me verão. O próprio Cristo diz, vai avisar os meus discípulos, vai avisar os meus amigos, aqueles 11 que andaram mais próximo de mim durante todos esses anos. Vão para a Galileia, e lá a gente vai se encontrar. Eles ouviram a voz do Mestre. Eles poderiam ter dito assim, isso aí deve ser papo furado dessas mulheres, deve ser uma ilusão de ótica, ou talvez apenas uma experiência existencial, pastor. Onde elas queriam tanto que Jesus vivesse, que elas tiveram a impressão, então, que ele viveu. Talvez tenha sido uma mera ilusão, uma impressão psicológica, mais uma daquelas histórias que serve para compor a grande coleção de mitos da humanidade. Se fosse assim, Angélica, não valeria a pena. Não valeria a pena ter as suas mãos aqui no piano da igreja. Não valeria a pena. Não valeria a pena a condução da família. 26 anos? 27 anos de casamento, 2 filhos, já jovens adultos. Não valeria a pena. Porque se Cristo não levantou em corpo dos mortos,
é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E mais que isso, toda a nossa vida é absolutamente sem sentido. De modo que, como loucos, nós temos que encontrar sentido na pasta de dente que compramos, no carro que dirigimos, na casa que temos, na quantidade de dinheiro na nossa conta, quando no estalar de dedos, a nossa vida vai. E nós não construímos nada na vida dos outros, e não construímos nada para a eternidade. Assim é uma vida sem sentido, assim é uma vida sem encontro com Cristo ressuscitado. Meus irmãos queridos, eles ouviram e obedeceram, e eles fizeram isso, porque mesmo limitados, porque mesmo fracos, porque mesmo frágeis na sua fé, eles ouviram a voz do Mestre e obedeceram. Quantos hoje abrem a Escritura e querem interpretar e viajam na maionese? Não querem obedecer. Querem simplesmente ficar inventando novas teorias, escrevendo novos artigos, publicando novas teses, fazendo o seu próprio nome. Quando na verdade o Senhor Jesus não nos chama para fazer o nosso nome, o Senhor Jesus nos chama para erguer o seu nome. E eles foram ao monte para ouvir como eles deveriam fazer isso. E toda a sua história, Angélica, e toda a sua história, meu irmão, minha irmã, contribuiu e tem contribuído até agora para que você seja o instrumento que Deus quer usar para que Ele seja conhecido. Esse é o propósito da minha amiga Angélica. E que nunca seja outro, minha irmã. Nunca seja outro. Você discerne isso? Você percebe isso? Já entrou isso na tua cabeça? Ah, mas sabe, eu sou crente. Eu sou até membro da Igreja Batista. Tenho até uma carteirinha de membros no InChurch. No aplicativo da igreja. Legal. Parabéns. E daí? Não adianta nada você ter carteirinha de membro, se você vive a vida feito barata tonta, sem saber para onde Deus te chamou para ir. Sem saber para que Deus te deu a vida, o ar que você respira, o propósito da sua vida. Se você não sabe, se você está por aí, perdidão, tentando encontrar nas experiências existenciais, muitas vezes até religiosas, o propósito da tua vida, você está jogando a sua vida fora. Você pode cantar no coral aqui, lindo, lindo, lindo demais. Mas se você não discerne o propósito espiritual daquilo que você fez aqui, você está jogando o teu dom fora. Se você está tocando instrumento, cantando no coro, pregando no púlpito, dando aula na escola dominical, servindo na porta, não importa qual seja o seu ministério, o teu chamado, mas se você faz isso para encontrar na atividade em si algum tipo de satisfação, de alegria, duas coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai se frustrar cada vez mais, porque as pessoas vão te decepcionar. Porque, por melhor que seja a qualidade visível do nosso ministério, tem oradores muito melhores do que a gente aqui que sobe nesse púlpito. Tem pessoas que dominam a palavra, dominam o auditório, constroem discursos. Ah, pastor, às vezes a gente olha e fala, puxa vida, queria ser igual a esse cara. Mas o cara faz aquilo para manipular as pessoas, para levar as pessoas para uma determinada corrente ideológica. Do que serve? Deus quer usar os seus vasos de barro, frágeis, limitados, pequenos, para fazer sua obra.
Lindo, 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 lindo. Tudo isso aqui é lindo demais. Mas se o teu propósito está no teu instrumento, está na tua batuta, está na tua voz, e não está em Cristo, é absolutamente inútil. Absolutamente inútil. O mundo canta melhor que a gente. O mundo toca melhor que a gente. Se você achava que não, me desculpe desconstruir o teu castelo de areia. O mundo faz melhor. Essa é a realidade. O mundo faz melhor com mais recursos, com mais plateia, com mais luzes, com mais aplausos. Mas quem disse que o nosso alvo são os aplausos? Quando você abre a sua boca para cantar, e da sua boca sai a mensagem do Cristo ressuscitado, isso tem poder. Isso transforma uma vida. Isso arranca uma alma do inferno. Não é por causa de você, não. Mas é por causa daquele que chamou os seus do monte. Agora, Jesus se manifesta a eles. Olha o verso 17. Aproximando-se, Jesus disse-lhes, esse é o verso 18, verso 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns hesitaram. Talvez na tua versão esteja duvidaram, mas eu prefiro a tradução hesitaram. Porque eles não duvidaram que era Jesus. Eles não duvidaram do milagre em si. Eles não estavam ali como céticos, achando assim, não, isso aí deve ser uma ilusão de ótica, isso aí deve ser alguma impressão assim, deve ser alguma coisa que eu comi, está fazendo mal. Não, não é esse tipo de dúvida. Mas é a realidade de que a experiência que eles estavam tendo era tão impressionante, que eles não tinham mais coragem de dar passos à frente. Agora, a hesitação é contrastada no texto com qual outra palavra? Olha aí, faça comigo esse exercício de interpretação. Alguns adoraram, outros hesitaram. Como que eu faço para não hesitar? Eu adoro. Como que eu faço para permanecer avançando no meu ministério, no meu chamado, no propósito que Deus tem para a minha vida? Eu adoro. Existem algumas canções que às vezes a gente questiona, muito mais por conta do jeitão do que por conta da letra. Tem uma música que diz, né? Então louve, simplesmente louve, está chorando, louve e tal, né? Porque tem uma cara meio diferente da gente. Isso é um fato, irmãos, me desculpem, tá? Nós somos Igreja Batista, 119 anos. A nossa cara é o cantor cristão. É isso aí. Não, mas é. Quando canta o cantor cristão, a gente está em casa, né? Agora, quando canta, então louve, então, né? Aí a gente já fica meio assim. Mas o que está escrito na letra? Que às vezes a gente não pensa. Vamos louvar, sabe por quê? Porque enquanto a gente louva, a gente anda para frente no chamado que Deus nos deu. É isso. Então é isso mesmo. Simplesmente louve, está chorando, louve, não importa, louve, e vamos louvando. Porque o dia que você parar de louvar, você vai hesitar. Porque o dia que você parar de adorar, você vai travar, sabe? Sabe aquela tela azul do computador? Travou, não vai mais para lugar nenhum. Então, ou, como aprendemos domingo passado, né, pastor? A gente tem um apagão espiritual. Esses eventos pós-ressurreição, eles têm propósitos muito semelhantes em todos os evangelistas, em João, em Mateus. Eles foram e obedeceram, sim,
Mas quando chegou ali na hora, alguns hesitaram. Nós não sabemos quais foram aqueles que hesitaram, o texto não nos diz quais foram, simplesmente nos diz que alguns hesitaram. E esse alguns, muitas vezes, somos nós. Quando paramos de adorar, quando perdemos o foco de quem Deus é, quando perdemos a verticalidade da nossa existência, a comunhão que nós temos com o eterno, é porque estamos olhando só nesse plano, só horizontalmente, nós travamos, hesitamos e não avançamos. Mas ainda bem que a gente pode ser lembrado da palavra de Deus que diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Veja, o louvor é o hino de guerra da igreja. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós somos chamados a invadir os muros, os portões do inferno. E enquanto fazemos isso, cantamos. E enquanto fazemos isso, entoamos o nosso louvor. E enquanto fazemos isso, adoramos, porque é através da adoração que faz com que contemplemos o nosso Deus, nós temos o nosso coração transformado. E Ele próprio nos dá do seu poder, de maneira que ninguém pode resistir à noiva do Cordeiro. Ninguém pode resistir o crente que tem consciência da sua missão. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da missão. E por causa de quem deu a missão. Mas acontece, meus irmãos, que muitas vezes a nossa fragilidade nos força a esquecer quem somos. Angélica, nunca permita parar de adorar. Nunca se permita parar de adorar. Porque quando isso acontece, a fraqueza que já está em nós nos desvia do caminho. E nos faz esquecer diante de quem nós estamos servindo. A quem nós estamos servindo. E quem nos mandou alcançar as nações. Mas o texto prossegue. E é um trecho bem pequenininho. E com ele eu quero terminar. Jesus se aproxima e diz: foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Então, vão fazer discípulos de todas as nações. Se de um lado, esse encontro, essa comunhão, essa presença de Jesus fundamenta ou permite que recebamos e tenhamos a consciência da nossa missão, é o poder e a autoridade de Jesus que nos dá a base para a nossa missão. A absoluta autoridade de Jesus é o fundamento de todo o programa que os discípulos passariam a desenvolver. Tudo aquilo que a igreja faz, deriva daqui. Da autoridade, do poder do Filho de Deus. Agora, olha só o que o texto diz. Foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: ora, Jesus não tinha autoridade então? Já parou para pensar nisso aí, pastor Felipe? Quer dizer então que houve época que Jesus não tinha toda a autoridade? Houve época que Jesus não mandava nas coisas? Não tinha o governo do universo? Como é que pode um negócio desse? Às vezes a gente passa por algumas frases assim e não medita muito nelas, né? Esse texto aqui é uma menção, não vou dizer uma citação, uma menção a Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7,
nós encontramos ali, registrado pelo profeta, uma visão. E naquela visão, ele vê um ancião sentado no trono. E aquele ancião sentado no trono, ele é uma representação de Deus Pai. E então vem alguém que o texto descreve como um filho de homem, filho do homem. E o filho do homem, ele é colocado na presença do ancião de dias. E na presença do ancião de dias, ele recebe de Deus, do ancião, o governo eterno sobre todas as coisas. Agora note, Daniel, ele usa o termo filho do homem, e essa profecia é cumprida aqui. O filho do homem é alguém que necessariamente está na linhagem de quem? De Adão. Adão, o primeiro homem. Todos nós somos filhos do homem nesse sentido. Não é à toa que o C.S. Lewis gosta de usar essa expressão, né? Filhos de Adão e filhas de Eva. Somos nós, seres humanos, que recebemos no Éden uma missão. A missão de glorificar a Deus com a nossa vida, a missão de ser o representante do governo de Deus nesse mundo. Essa é a nossa missão. Acontece que nós falhamos na nossa missão e buscamos o sentido da nossa vida em outras coisas, de modo que sim, veio o Filho do Homem, Cristo Jesus, o segundo Adão. E na presença do ancião de dias, o seu pai, ele recebeu a incumbência de restaurar a responsabilidade que eu e você temos enquanto seres humanos, de sermos agentes da autoridade do governo de Deus nesse mundo. E aí, ele pode dizer isso. Jesus sempre governou todas as coisas, mas agora, através dele, o segundo Adão, a humanidade pode ser o canal do governo de Deus sobre todas as coisas. Você já parou para pensar a grandeza do teu chamado? E não é só o chamado da Angélica, que vem aqui à frente, conduz a igreja e todos a veem. Você já parou para pensar na grandeza do teu chamado, você que está na porta, você que está aí na cabine de som, você que está aí trazendo o microfone para a gente, você que está aí, ninguém está vendo, mas você está orando, você está sustentando a igreja, você está cuidando do enfermo, você está cuidando do pobre, você está fazendo a vida da igreja acontecer. Você já parou para pensar a grandeza do teu chamado? Porque Cristo disse, eu restaurei com a minha morte e com a minha ressurreição a função do ser humano nesse mundo. De ser o canal da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Quando você abre a porta para o visitante ali, você é canal da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Você sinaliza o reino de Deus. Quando você entrega um auxílio para alguém que precisa, você sinaliza o reino de Deus. Isso não coloca o evangelho em segundo plano, muito pelo contrário. Tudo isso é o ambiente de uma humanidade restaurada pelo evangelho. Se nós podemos viver a vida de uma humanidade restaurada, isso só foi possível, porque um dia alguém pregou para a gente, que Cristo Jesus, perfeito Deus, perfeito homem, morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, e ressuscitou no terceiro dia. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E daí? Se toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus comprou isso para mim, então eu posso desfrutar disso numa boa, no banco acolchoado da PIB de Campo Grande, no ar-condicionado da PIB de Campo Grande,
ouvindo essa maravilhosa orquestra e o coro da igreja, desfrutando da estrutura, chegando 3 horas antes do culto e achando até uma vaga no estacionamento. É isso que o texto diz? É isso que o texto diz? Os discípulos foram para a Galileia em obediência a Jesus. E agora que Jesus diz, a autoridade é minha, ele diz, munido dessa autoridade, vão, esquece o estacionamento, vai, esquece o banco acolchoado, vai, esquece o conforto, vai fazer discípulos. Angélica, Deus não te colocou nesse coro aqui para fazer a melhor música, Deus te colocou aqui para fazer discípulos, é isso que ela tem feito. Deus não me colocou aqui para vir ao púlpito ou à sala da escola dominical e mostrar minha erudição, que nem tem, né? Não, Deus me chamou para fazer discípulos. Felipe, Deus não te chamou para ser um marqueteiro de missões. Deus te chamou para fazer discípulos. E é isso que a gente tem feito. Pastor Carlos Elias, Deus não te chamou para ser presidente da igreja. O título de presidente da igreja, ele é muito menor do que o de pastor de ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que o irmão tem feito. Deus não chamou vocês para vir aqui cantar bonito, não. Vocês cantam bonito, tá? Mas não é isso, não é para isso que vocês servem, não. Deus não chamou vocês para tocar. Deus chamou vocês para fazer discípulos. Quando eu abro a minha boca, quando eu sirvo alguém, quando eu cuido de alguém, se eu não faço isso com o objetivo de multiplicar os discípulos de Jesus, eu também não entendi a minha missão. E não estou debaixo daquele que tem toda a autoridade no céu e sobre a terra. Que hoje nós façamos a oração que Jesus nos ensinou. Aquela oração que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Filho de Deus, como disse J. Carson, torna-se aquele por meio de quem é mediada toda a autoridade de Deus. Agora, lembra-se da comissão de João? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Nós somos enviados por Jesus para fazer a mesma coisa que Ele fez por nós. A nossa missão existe por causa da adoração. Adoração àquele quem nós reconhecemos a cada canto. Cristo tem toda a autoridade e todo o poder. E isso então significa que as grandezas de Deus serão manifestas através de nós. Quando vocês cantarem agora, que as grandezas de Deus sejam conhecidas através da sua voz. Quando vocês tocarem agora, que as grandezas de Deus sejam conhecidas através de vocês. Quando você curvar a sua cabeça de madrugada e clamar ao Senhor pela sua igreja, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos perdidos, saiba que Deus está manifestando o seu governo através de você. Quando você vai ao campo, Felipe, quando você envia ao campo nosso missionário, quando a gente segura a corda, quando você liga para o cara lá não sei aonde, eu estou orando por você, estou cuidando de você. É a autoridade de Jesus sendo manifesta. E ninguém no corpo de Cristo pode dizer que não tem algo a oferecer. Ninguém. Ninguém. Todos nós recebemos esse mesmo chamado. PIB de Campo Grande, vai fazer discípulos. Amanhã é segunda-feira. Vai fazer discípulos. Aqui é tão legal, né? É tão legal. Mas está acabando. Quando você sair daqui, não vai tocar os negócios desse mundo, não. Vai fazer discípulos. Meus irmãos, nossa missão existe por causa da adoração. E aí eu preciso fazer 2 perguntas para encerrar. Primeiro, você conhece a Cristo? Você já teve esse encontro com Cristo? Você já ouviu Cristo do monte chamar o teu nome? Porque Jesus não chama membro de igreja. Jesus chama discípulo.
Jesus não chama cabeça de gado. Ele sabe o nome de cada um. A gente não está contando cabeça aqui não, meu irmão. Tá? Nós estamos lidando com histórias. A Angélica é uma história. Tem tantas aqui. A questão é, o que a gente está fazendo com a nossa história? Se você não conhece a Jesus, você não adora Deus. Você pode até cantar, mas não adora Deus. E não adorando a Deus, você não tem a menor ideia de qual é a sua missão. Talvez você tenha apreendido a missão da empresa. Talvez você esteja sendo levado pelas ondas do consumismo. Talvez você esteja buscando se satisfazer no conhecimento, na fama, no dinheiro ou em qualquer outra coisa desse mundo. Você não adora Deus. Você não sabe para que a sua vida existe. Mas hoje isso pode ser diferente. E você pode conhecer a Jesus Cristo. E conhecendo a Jesus Cristo, Ele vai te dar não apenas a eternidade como promessa, mas Ele vai te dar sentido para a vida aqui. Dos teus dias aqui. Mas há também aqueles que conhecem a Cristo. E a essa pergunta você responda, sim, eu conheço a Cristo. Mas eu e você precisamos reajustar o nosso foco todos os dias. Angélica, que hoje você saia daqui com uma consciência ainda mais profunda do teu chamado. Para que esses 20 anos se transformem em 40, em 50, como eu estava brincando com você ali embaixo hoje de manhã, né? E a Angélica chegue aqui, daqui a muitos anos, igual a rainha da Inglaterra, né? Chegava, né? Agora ela passou, né? Mas igual ela chegava velhinha, mas fazendo sua missão. O senhor também, pastor. Que a gente veja o Senhor aqui com todos os cabelos brancos. Não sobre nenhum mesmo. Todos fiquem brancos. E bem velhinhos, vocês permaneçam no caminho da missão que um dia receberam de Jesus. E que isso tudo nos inspire, nos motive e nos encoraje a fazer o mesmo. Eu e você, temos coisas a ajustar na nossa visão? Na nossa missão, que a grande comissão possa nos encorajar a isso nessa noite. Porque se isso acontecer, meu irmão, se isso acontecer, não há quem segure a igreja de Jesus. Não há quem possa deter um crente consciente do seu propósito. A nossa missão, ela tem como base e alicerce a adoração. A nossa missão existe por causa da adoração de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder. Santo e bendito Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida da tua filha. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. Obrigado a Deus porque o Senhor, mais uma vez, nos lembra qual é o foco da nossa vida. Adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, com nossas palavras, nossas ações, nossa vida, de modo tal que isso transborde em discipulado, que isso transborde em amor, que isso transborde em alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Deus, renova a nossa missão. No nosso coração, ó Deus, renova a nossa missão. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não é um adorador do Senhor, por meio da obra de Cristo Jesus, que o Senhor alcance, que a tua graça soberana quebrante, que teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o teu nome, porque a Cristo Jesus pertence todo o poder e toda a autoridade. Que sejamos então canais disso, para alcançar aqueles que estão em trevas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.